Segundo aos Coríntios, capítulo 5, carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Boa noite mais uma vez a todos. Deus continue abençoando todos nós aqui presentes e todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus na carta de Paulo, segundo aos Coríntios 5. Todos têm? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Pai querido, nosso amado Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua santa e poderosa presença para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos e nos submetermos ao jugo do Senhor da Sua palavra, pois o Senhor disse que o Teu jugo é suave, Pai, e leve, e estamos aqui, Pai, para carregar em nosso coração, ó Deus, com toda a nossa sinceridade na alma, o jugo da Tua preciosa palavra, Pai, sem murmurar, ó Pai, sem reclamar. Queremos receber do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas almas. Abençoa cada irmão aqui presente, também os nossos irmãos através da internet, que possamos sair daqui, homens e mulheres, melhores do que quando entramos, Pai, revestidos da graça, da misericórdia e do Seu poder. Pedimos as Tuas bênçãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bom nós estarmos de volta à casa do Senhor. É um motivo de alegria, de prazer, de satisfação, falarmos acerca das coisas eternas, né? E de uma mensagem tão especial, tão verdadeira, né? Tão maravilhosa, que eu creio que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida, nos fortalece, né? Então nós estamos falando um pouquinho a respeito desta nuvem de anjos, né? Ao qual o profeta disse que continua constantemente se desvendando para nós, né? Ela não é mais uma nuvem misteriosa para nós, né? Porque Deus se desvendou para nós nesta nuvem. Agora, para aqueles que ainda não foram revelados por Deus, né, eles ainda têm esta nuvem como um mistério, né, uma nuvem misteriosa. Lá no céu de Tucson ainda há muitas indagações no coração dos cientistas ali, e também dos cientistas religiosos, não só lá em Tucson, mas através do mundo, do país. As pessoas não sabem o que é esta nuvem, elas escarnecem, como falamos, elas tropeçam, elas diminuem o valor desta nuvem, porque ela não foi desvendada para eles, Deus não se revelou para eles, né? O desvelar de Deus nesta nuvem não aconteceu para muitos. O profeta pregou o desvelar de Deus. Irmão, todo o desvelar de Deus está nesta nuvem. Todo o desvelar da esposa de Cristo está nesta nuvem. Sabe o que é casamento? É um desvelar. Casamento é um desvelar do marido para a esposa, da esposa para o marido, né? Acaba-se o mistério do homem para a mulher, acaba-se o mistério da mulher para o homem. Por isso, nesta nuvem, não há mais mistérios para nós, porque o nosso esposo está nesta nuvem, nós estamos nesta nuvem, nós fomos tomados em casamento nesta nuvem,
É o casamento de Cristo e a igreja, é uma união invisível, continua misteriosa porque as pessoas não conseguem ver. O mistério está nisto, que as pessoas não conseguem ver o desvelar de Deus e da união invisível da noiva de Cristo, que está acontecendo nesta nuvem tão maravilhosa para aqueles que podem ver o que é, tá certo? Então nós vamos seguir falando, e eu não dou conta de passar tudo para os irmãos aqui, só num culto, né? Já falamos, tivemos um culto falando sobre isto, 2 cultos, e vamos seguir aqui, porque esta nuvem continua se desvendando para nós. O Espírito Santo continua trabalhando no corpo de Cristo, depois da partida de João, aquele que tinha o ministério de uma só pessoa, ela continua no quíntuplo de Efésios, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então Deus continua trabalhando através de pastores, de evangelistas, do quíntuplo, né, do ofício que está ali, porque Paulo deixou isto, e se Deus deu, é porque a igreja precisa, né? Quando Deus dá algo, é porque nós precisamos. Então as pessoas, muitos membros da igreja, daqueles que até mesmo se dizem crer na mensagem de João, eu quero dizer isso para os irmãos, não são abençoados, estão na igreja, ouve a mensagem de João, mas não são abençoados, porque eles não respeitam o ofício que Deus está dando, eles não têm o pastor como um líder espiritual para a vida deles. Muitos hoje nem sequer mais creem em pastor. Depois que implantaram esta doutrina do aperto play por um espírito errado, entrou toda a classe de espírito, e também daqueles que nem crê mais em pastor, nem crê mais em pastor. Então muitos membros, irmãos, têm o pastor, o ofício de um ministro como diz o profeta, um totem, né? Um poste, simplesmente de enfeite. Eles não confiam no pastor, eles não têm suas vidas na mão do pastor, por isso não são abençoados. Eles vivem vidas próprias, eles não precisam de conselho do pastor, eles não precisam da liderança do ofício do pastor, porque eles não conseguem ver Deus no homem. Eles acham que é o homem. Não, é o ofício que Deus respeita, é o ministério que Deus respeita. Se Deus deu, é para a igreja, é um ofício espiritual, mas muitas pessoas tropeçam no homem que carrega aquele ofício, e eles vivem suas vidas independentes, eles vivem suas vidas tomando suas próprias decisões, tomando suas próprias lideranças, e por isso não são abençoados em plenitude do Espírito de Deus. Amém? Olha, essa escritura aqui nos dá algo muito grande para percebermos, e entendermos algo muito maravilhoso nessa escritura, porque ela revela algo muito maravilhoso para nós. Porque veja aqui, olha, porque também, por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Eu vou falar, a habitação que é do céu é a nossa teofania. Então nós vamos falar hoje sobre uma morada celestial, tá certo? E por isso, e todavia, veja, da nossa habitação que é do céu, olha, presta atenção, se todavia, estando vestidos de roupas naturais, não formos achados nus. Olha, irmão, os irmãos sabem que o cristão, ele é vestido com a veste da palavra, tá certo? O cristão, ele é vestido da veste da palavra. Houve um tempo em que Adão e Eva, eles estavam nus, e eles não precisavam de roupas. A vestimenta de Adão e Eva era a inocência, porque eles não tinham pecado no coração, eles não tinham incredulidade no coração. O coração de Adão e Eva era vestido da palavra, de um corpo teofânico, porque esta roupa natural veste este corpo de carne, mas a nossa alma é vestida pela teofania,
o nosso corpo celestial. A vestimenta de todo cristão, ela é primeiramente uma vestimenta na alma, que é a palavra. Então veja, quando Adão perdeu a vestimenta da alma, que era a teofania, ele se deu conta que estava nu também, por causa do véu da incredulidade. Ele tinha um véu de santidade após a queda, agora um véu de incredulidade. Agora ele percebeu que estava nu. Adão não estava nu, Adão e Eva não estavam nu só no corpo agora, é porque eles tinham sido despidos da vestimenta celestial. Eles perderam, por causa do pecado, a vestimenta celestial. Nós chegamos nus neste mundo, porque também viemos sem a nossa vestimenta celestial. Todavia, se estando vestidos, não formos achados nus. Esta era da igreja de Laodiceia, ela está nua, mostrando que ela não tem vestimenta celestial. Todo o cristão que se arrepende dos seus pecados e aceita a palavra do dia, ele tem vestimenta na alma, ele tem teofania que cobre a sua alma. E quando ele é revestido da palavra, ele é vestido. Quando o homem e a mulher, elas recebem a veste da palavra, mostra que eles têm veste celestial no céu, na alma. A prova disto é que a mulher cristã, quando ela crê na palavra, mostra que ela tem veste celestial no céu, e ela se cobre também o teu corpo. O homem que crê na palavra, mostra que ele tem teofania de vestimenta no céu. Por isso o homem não anda nu. O homem que tem a sua alma revestida de um corpo celestial, teofânico, ele coloca roupas, tá certo? Ele tem vergonha de andar de roupa sumária na rua, em casa. Ele tem vergonha de andar sem camisa, com bermudas, porque se ele o faz, ele está mostrando que a sua alma está nua, que a sua alma não tem veste celestial, que é o corpo palavra teofânico. Da mesma sorte, uma mulher que não tem decência para se vestir no corpo, está mostrando que ela está nua na alma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ela está vestida aqui de uma forma que ela está mostrando que a sua alma está nua. Ela não recebeu a palavra, ela não crê na palavra, ela não tem vestimenta celestial. Ela anda nua porque sua alma está nua, porque estas roupas vestem o nosso corpo natural, mas a palavra, o corpo teofânico, veste a nossa alma. Amém? E uma alma vestida de teofania, de corpo, palavra, também o corpo aqui mostra no seu exterior que tem roupas. Uma mulher, uma santa de Deus que tem teofania, que tem corpo redimido, ela coloca roupas, ela se veste como uma dama, tá certo? Ela não usa roupas coladas no corpo, que o profeta diz, ela não pode, uma mulher anda com roupas coladas no corpo, que ela não pode andar sem pecar. O profeta diz isso, está mostrando sua nudez espiritual. A alma de um homem, de uma mulher, que não coloca vestes, que não cobre a nudez deste corpo carnal, mostra a sua nudez espiritual. A alma está despida pela incredulidade, e é mostrada no exterior, no corpo, tá certo? Porque um homem que anda como um cavalheiro cristão, uma mulher que anda como uma dama, se veste com decência, mostra que a sua alma está vestida de vestes celestiais, mostra que ela tem corpo redimido, palavra, teofânico. Amém? Deixa eu pegar um lencinho aqui. Então, meu irmão, esta era de Laodiceia, ela é desprovida da palavra, e ela mostra no seu exterior, ela está nua, cega, miserável e não sabe.
ela está desgraçada. Sabe o que é desgraçada? Ela não tem a graça da vestimenta da palavra do dia. Por isso ela está desgraçada e nua. Ela não tem fé no coração, não tem nada que atraia ao seu coração para crer na palavra. Ela não está sendo chamada lá de cima, mas ela está sendo chamada para baixo. A nudez carnal de mulheres e homens que não têm pudor, está mostrando a falta de vestes na alma, estão desprovidos, né? Veja que Deus vestiu-se a si mesmo da palavra. Deus, para se fazer visível para o homem, ele se vestiu de um corpo teofânico. Veja que a veste do Espírito é o corpo teofânico, palavra, o Logos. Deus, para ser visto, ele colocou vestes da palavra. A mulher, o homem que vai se expor, se veste da palavra. É veste teofânica no corpo e veste do evangelho no corpo carnal. Vê que uma coisa mostra a outra, né? As nossas vestes que cobrem a nossa nudez natural, está mostrando que nós cremos na palavra, e que a nossa alma está vestida de vestes celestiais, amém? Deus, para aparecer, ele se cobriu. Deus, o Espírito, para aparecer, ele se vestiu de uma teofania, de um corpo, um corpo teofano chamado Logos. Deus, depois de ter vestido sua própria alma, seu Espírito da palavra ali, porque no princípio era Deus, o Espírito, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Espírito. O Verbo vestia Deus, a palavra era a veste de Deus, e Deus era a palavra. Então veja, o próprio Deus fez isto com o homem. Então veja, Deus de um Espírito se veste da palavra para aparecer para o homem, em uma teofania, e para ele vir na terra, ele vestiu a teofania de carne, amém? Então a veste da palavra é Jesus, a veste de Deus é a palavra. Veja, tudo é uma e uma só coisa. Por isso a palavra veste o homem, cobre o homem. A palavra cobre a mulher, veste a mulher, não só em sua alma, colocando a sua teofania de volta, mas também no seu corpo natural. Ela mostra que agora tem vestes da palavra. Então, seguindo aqui um pouquinho, quando Adão caiu, ele foi despido. Adão e Eva, eles viram que estavam nus naturalmente, porque eles já tinham perdido a vestimenta celestial, trocando a vestimenta da palavra de um corpo teofânico pela incredulidade, a nudez da incredulidade. Sabe o que significa nudez? Pessoa incrédula. Quando você vê um homem mal vestido, tá certo? Pode ser um cristão, pode ser o que for, se ele estiver mal vestido, está mostrando a nudez espiritual dele. Quando você vê uma mulher mal vestida, vestida ainda de vestidos indecentes, está mostrando que a alma desta irmã está despida da palavra, que a alma desta irmã está despida, que não só o corpo natural está despido da palavra, mas a sua alma também está nua, não tem palavra para cobrir a alma desta mulher, amém? Porque no instante em que a pessoa entrega seu coração para Cristo, e Cristo trabalha naquele coração, dando para aquele coração um novo nascimento, a próxima coisa que acontece na vida dele e dela, é uma cobertura espiritual, é vestes. A noiva é vestida da palavra, certo? Porque nossa alma foi vestido da palavra lá no princípio. Deus não fez nenhum espírito nu, porque quando ele veio dos atributos do pensamento de Deus, espírito, Deus já deu para cada um dos seus filhos a veste celestial, uma morada celestial. Porque é isto o que é aquela veste celestial, a veste da palavra,
Amém? Todos os filhos de Deus, quando foram feitos à imagem de Deus, foram vestidos da palavra. Amém? Todos os filhos e filhas de Deus, quando foram criados, eles foram vestidos de corpos teofânicos, de vestes celestiais. Amém? A veste da palavra. Então a palavra veste a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e a palavra veste também a nossa carne, mostrando que nós temos remissão, que somos redimidos. Só quem não se veste, não cobre a sua nudez, é perdido. Pessoas, homens e mulheres perdidos, religiosos dentro da igreja perdidos, nus, mostrando as partes do seu corpo, homens seminus, mulheres seminuas, está mostrando que eles são perdidos e que não tem remissão para eles. Olha, olhando aqui para esta nuvem, meu irmão, os irmãos vão perceber que para cada teofania, nesta nuvem, para cada teofania, corpo teofânico desta nuvem, existia um corpo terreno, um anjo terreno. O que essas teofanias vieram fazer? Dar vestimenta para o mensageiro do dia. E o mensageiro do dia, tomando a vestimenta, a palavra do dia, vestia o eleito do dia com a palavra do dia. Por isso o eleito do dia nunca vai ser achado nu, porque o mensageiro traz a veste do dia para o eleito do dia. Ninguém, diz o profeta, ninguém, a Bíblia, ninguém vai entrar na festa sem vestimenta de casamento. Sabe o que é a vestimenta do casamento, irmão? É a vestimenta da palavra. É um corpo teofânico. Você só entra lá no céu se você for vestido com a palavra aqui. E se você é vestido com a palavra aqui, você tem um corpo para te vestir a alma lá. Tá certo? Por isso você pode entrar no céu, na morada de Deus. Olha, para cada anjo teofânico havia um anjo terreno. Então aqui nesta nuvem está mostrando a vestimenta da igreja. O corpo do Senhor Jesus Cristo é coberto por teofanias. Corpus palavra, por isso é chamado corpo palavra de Cristo. O corpo palavra de Cristo não está nu, ele está vestido da palavra. O corpo de cada cristão aqui na terra é vestido com a palavra. Amém? Nós não estamos nus, nós temos vestimenta de bodas. A vestimenta que nós recebemos aqui é para as bodas. Cada anjo teofânico ali tinha a incumbência de vestir um anjo terreno aqui. O anjo do dia era vestido pela teofania do dia. O anjo de Paulo vestiu Paulo. Paulo, o anjo do dia, vestiu a igreja efesiana com a palavra do dia. A igreja efesiana predestinada não foi achada nua. Irineu, o anjo do dia, recebeu a vestimenta do dia, este corpo, palavra do dia. Vestiu a igreja do seu dia com a vestimenta do dia. Então, o corpo de Cristo formado por essas teofanias mostra, irmãos, a cobertura, a palavra da igreja. Mostra a cobertura celestial de cada eleito do dia. O corpo de Cristo, através das eras, não está nu, porque Deus tinha vestes para cada era, para cada mensageiro. Então, essas teofanias mostram também, nesta noite para nós, que é a vestimenta de Deus para a sua igreja. Fora deste corpo palavra, é Laodiceia. Por isso, Laodiceia não pode crer nisto, porque Laodiceia não tem palavra do dia, ela está nua. Mas aqui você está vendo uma igreja que está vestida de corpos palavra, da palavra do dia, porque, irmão, é isto que representa cada teofania naquela nuvem. É a palavra do dia que veste o crente, o homem e a mulher que crê na palavra de Deus. Nós somos vestidos primeiramente aqui da palavra de Deus manifestada.
Então cada anjo, corpo, palavra, ali nestas teofanias, era uma parte de Deus, parte da alma de Deus, como falamos anteriormente, a natureza de Deus devolvida ao homem. Isto que é a palavra, é Deus devolvendo ao homem a sua natureza, trazendo o homem para dentro de si. Não foi isso que nós lemos? Que o mistério do fim dos tempos era de Deus, Cristo, tornar a congregar dentro de Cristo todas as coisas. Se nós estamos voltando a ser congregado dentro de Cristo, é porque lá na eternidade nós estávamos em Cristo, porque você só volta para lá se você esteve lá, porque Deus está falando, o mistério de Deus era de tornar, voltar a congregar todas as coisas que estão no céu e na terra, porque uma vez estávamos em plenitude, tudo, como nós lemos aqui, tudo o que era anjos, estrelas teofânicas, anjos, espíritos, tudo estava dentro de Cristo, a palavra, porque Cristo é a palavra. Mas com o pecado, fomos colocados para fora de Deus. Nós vamos chegar num pedacinho aqui. Veja aqui, o que é estar fora de Deus? Fora da casa do Pai. Nós fomos expulsos da casa do Pai. Olha, Deus pagou o preço da nossa alma, nosso corpo teofânico, as nossas vestimentas. Foi isso que Adão perdeu, foi isso que nós perdemos no nosso nascimento sexual incrédulo. Nós nascemos nus, não só no corpo natural, mas na alma. Nós não temos vestimenta na alma. Por isso, quando você vê a sua nudez, a mulher vê a sua nudez, eles aceitam Cristo, e Jesus Cristo coloca veste nesta alma, veste neste corpo carnal. Voltamos a ser revestidos da natureza de Deus. Sabe o que é veste? Sabe o que é veste celestial? É Deus nos dando sua natureza, vestindo a nossa natureza, cobrindo a nossa nudez espiritual. A natureza de Deus, nós deveríamos ter vindo com ela. Quando Adão veio vestido na alma da sua teofania, a palavra, Adão não estava nu, ele era inocente, eles não viam a nudez do corpo. Mas quando foi despido a alma de Adão da natureza teofânica, ele viu que o seu corpo também estava nu. Olha, deixa eu ler aqui uma mensagem aqui para os irmãos. Eu já li, mas quero ler de novo. Este corpo terrestre, Hebreus 2:3, terceira parte. Este corpo terrestre está na imagem animal, é feito do mesmo tipo de material. O seu corpo é feito do mesmo tipo de material que é feito um cavalo, um cachorro ou qualquer coisa. É feito de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, os 12 elementos da terra. Você apenas não olha, toda a carne assim é. Não é a mesma carne, é uma carne diferente uma da outra, mas é feita do pó da terra. Amém? De onde ela veio. Mas, olha aqui, a diferença entre um animal e um homem, Deus colocou uma alma no homem, Ele não colocou no animal, porque a alma que estava no homem é aquela teofania. Amém? A alma que estava no homem é aquela teofania. Aquela teofania cobria a alma do homem, ele não estava nu, ele estava coberto pelas vestes celestiais da palavra, um corpo teofânico. De onde nós caímos? Da vida eterna, da nossa teofania. Um corpo, palavra eterna nos céus. Olha, presta atenção aqui. Deus, o que o Senhor Jesus foi preparar? O que o Senhor Jesus foi preparar? Presta atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai
há muitas moradas. Ó, na casa de meu pai há muitas moradas. A cabeça do homem, ela já figura, né, uma cidade lá no céu. Raciocina comigo, acompanha esse raciocínio. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Porque nós estávamos nele. Ele vai nos levar de volta para ele mesmo. Ele vai tornar a congregar tudo de novo nele. Porque nós morávamos na casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Onde Deus o Pai escolheu morar? No Filho. Ó, o coração de Cristo é a morada do Pai. Amém? E aonde nós estávamos com Deus? Na casa do Pai, na morada de Deus. Onde era a morada de Deus? Cristo, a palavra. Quando Deus, o Espírito, resolveu criar uma morada, quando o Pai quis fazer uma casa para ele, o que ele fez? Um corpo teofânico, um corpo palavra, tá certo? O Filho de Deus, chamado corpo palavra, era a morada do Pai. Amém? Vai acompanhando. Olha, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então veja, na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas teofanias. O Senhor Jesus foi preparar, São João 14:12, acabamos de ler, uma morada, um lugar, um corpo, palavra eterna nos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos corpos teofânicos. Onde morava o Pai? O Verbo era a habitação do Pai, aquela teofania, o Logos, olha aqui, aonde habita o Pai. Nesta teofania, o que é esta teofania? É o Logos, Filho de Deus, a morada do Pai. O corpo de Cristo é a morada do Pai. Onde é o trono do Pai? O coração de Jesus. O coração de Jesus é a morada do Pai. Olha o que Jesus está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. No meu coração há muitas moradas, porque o meu coração é a morada do Pai. Veja, vou, e quando eu for, vos preparar um lugar, e quando eu for como um intercessor, presta atenção, o Espírito Santo, intercederei por cada um de vocês, e prepararei um corpo teofânico. Olha, prepararei sua teofania, é isso que Jesus está dizendo: quando eu for, eu prepararei suas vestes teofânicas. Vocês terão vestimentas, vocês terão moradias na casa do meu Pai, porque eu vou preparar um lugar, eu vou interceder por cada alma de vocês. Prepararei sua teofania, o lar que vocês perderam, a eterna morada nos céus, comigo. Amém? Então veja, uma morada, sabe o que é? Uma casa não feita por mãos humanas. Não é nascida do sexo. É isso que o apóstolo está dizendo. Temos uma casa preparada, não feito por mãos humanas, não nascida do sexo, não um corpo corrupto como esse, porque se esta casa corruptível, este corpo de carne se desfizer, temos uma casa teofânica lá, preparada por Deus. Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas teofanias. Então veja, esta casa não é nascida do sexo, não é nascida no pecado, na incredulidade, não é feita por mãos, mas veio pela palavra falada de Deus, eterna, porque toda a palavra de Deus é eterna. Amém? Tudo que Deus falou e trouxe à existência pela palavra é eterno.
veja, feito pela palavra falada eterna nos céus. Façamos o homem uma teofania, uma casa eterna nos céus. A nossa imagem, corpo, palavra, disse Deus. A nossa semelhança, uma teofania eterna nos céus. Este que é o nosso lar. Este que é o nosso lar. Veja, de onde nós caímos? Da vida eterna, da nossa teofania, da nossa casa teofânica. Perdemos o nosso lar no céu. Está certo? Jesus foi preparar de novo este lar, esta casa teofânica para cada um de nós. O nosso lar eterno no céu, porque esta casa que nós temos terrestre, ela vai se desfazer, ela é corrupta, porque foi feita por mãos humanas, foi gerada pelo sexo, pelo homem e pela mulher, mas aquela lá não foi feito pela palavra falada de Deus, por isto é eterna nos céus. Os irmãos estão acompanhando? Nosso lar eterno, sabe o que é o nosso lar eterno? A natureza divina de Deus. Por isso, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai nos levar de volta à natureza de Deus. Sabe o que é a natureza divina de Deus? É onde nós morávamos com o Pai. A natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? É a fé de Deus, a alma de Deus. Segundo aos Coríntios, nós já lemos isso aí também. Se esta casa terrestre, este corpo de carne, este tabernáculo se desfizer, se corromper pelos bichos, na sepultura, na doença, a teofania o glorificará. Porque é isso que a teofania vem fazer. Depois de desfeita a nossa carne, aquela teofania, ela vai juntar cada átomo e célula que compôs o nosso corpo. A teofania vai glorificar esta casa terrena. Por isso a Bíblia diz que teremos um corpo glorificado como o dele. O corpo de Jesus não precisou que entrasse corrupção, bichos, não, porque Jesus tinha teofania. Jesus não perdeu a teofania, Jesus não pecou. Jesus não perdeu o corpo palavra. O pecado fez com que nós perdêssemos a nossa casa celestial, a nossa morada celestial. Mas Jesus pagou o preço da nossa casa. Por isso ele diz: irei vos preparar lugar de novo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja, temos de Deus, da natureza, temos de Deus, da natureza de Deus, da alma de Deus, sua palavra, uma casa, um edifício, um corpo teofânico, não feito por mãos, eternas no céu, feito pela palavra, a semente eternas, a semente eterna original nos céus, Olha, caímos da palavra, preste atenção, caímos da palavra, da natureza de Deus. A natureza de Deus é onde nós morávamos. Tá certo? Todos nós estávamos em Deus no princípio, éramos um atributo de Deus, fazíamos parte de Deus. Onde era o nosso lar eterno? A natureza de Deus, a natureza divina. Para onde estamos voltando? De volta à natureza divina. Morávamos na natureza divina de Deus. Agora presta atenção, nosso lar eterno, a natureza de Deus. Nessa casa era a natureza de Deus. Morávamos na alma de Deus, dentro do Logos, do Pai. Nosso lar era o Verbo, nosso lar era a palavra, tá certo? Nossa alma morava dentro da palavra, como a alma de Deus morava dentro da palavra, com Deus, lá no princípio. O verbo, a palavra, e o verbo era Deus, tá certo? No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus. O que era Deus? A natureza divina. Onde nós estávamos? Vivíamos dentro da natureza de Deus. Nosso lar era a natureza de Deus. E se Deus é a palavra, olha, se o nosso lar era Deus e sua natureza,
E se Deus é a palavra, nosso lar sempre foi a palavra. O que é a palavra? A natureza de Deus. Para onde estamos voltando? De volta à natureza divina, onde nós estávamos. Sabe o que é a palavra? A nossa terra prometida, certo? O corpo palavra do Filho do Homem é a nossa terra prometida. Capte isso. E é para lá que estamos voltando, nossa pátria celestial, nosso corpo, morada celestial, nossa morada eterna nos céus, uma teofania. O que é remissão? Trazer de volta ao lugar de origem. Onde nós estávamos? Morávamos em Deus, estávamos em Deus, pertencíamos à natureza divina, nosso lar eterno. Olha, o que a palavra veio fazer? A palavra, Jesus, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, veio para nos levar para Ele mesmo. Quem era Ele? A palavra. Quem era a palavra? O verbo era Deus, amém? E Deus era o verbo, a palavra. Para onde nós estamos voltando? Para Deus. O que era Jesus? Agora presta atenção. E o que era Jesus? Presta atenção. Se Jesus é a palavra, o que é Jesus? A própria natureza de Deus, o Pai. Amém? Irmão, isto é grande, isto é maravilhoso. Se Jesus vai nos levar de volta para Ele, e Jesus é a palavra, o que era Jesus? A própria natureza de Deus. Quem era o coração do Pai? Jesus. O coração de Jesus é a morada do Pai, é a natureza do Pai, e é para Jesus que nós estamos voltando, para Cristo, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Depois nós vamos entrar na história você vai ver a história do filho pródigo, é a mesma coisa. Para onde o filho pródigo voltou? De volta à casa do pai. O que ele perdeu? Ele perdeu a natureza do pai. Olha, Jesus era a natureza divina, porque Deus habitou em Cristo Jesus, em plenitude. A Bíblia diz que nele, na casa do Pai, Jesus habitou corporalmente a plenitude da divindade. Deus, o grande Espírito eterno, Pai, fez do coração de Cristo a sua casa. Para onde Deus está nos levando? De volta à casa do Pai, o coração de Deus. Bom, o coração de Cristo é a casa do Pai, é para onde nós estamos voltando. Se Jesus é a casa do Pai, Jesus é a natureza de Deus. E se Jesus é a natureza divina de Deus, é para lá que nós estamos retornando. E quando eu for, São João 14, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha para você ver. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou a casa do Pai. Como que você vai entrar na casa do Pai? Sem passar por Jesus, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta da casa do Pai. Ninguém vem à casa do Pai, ninguém vem a mim, se por meu Pai não for levado. Amém? Quem vem a mim, vem ao Pai. Amém? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou a morada do Pai. Ou seja, Jesus, olha irmão, presta atenção nisso. Estou batendo nisso aqui, tem bastante coisa aqui para a gente aprender dentro dessa mensagem. Jesus é a natureza divina do Pai. Foi onde o Pai, Espírito Deus, escolheu morar. Quando Deus fez Cristo, Ele estava fazendo a sua morada. Veja, Jesus era a morada do Pai. O Pai estava nele, por isso Jesus tinha dentro dele a natureza divina de Deus.
Não crês que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Não crês que o Pai habita em mim e eu nele? Eu e o Pai somos um. Então veja, por isso, agora veja aqui, por isso, por um Espírito somos batizados na casa do Pai, formando um corpo. O que é o corpo de Cristo? A casa do Pai. Quando você recebe o Espírito Santo, irmão, você está voltando à casa do Pai, Não foi isso que o pai fez com o filho pródigo? Trouxe ele para dentro da casa, e o que ele fez? Diz que colocou um anel nele, uma aliança. O que é a aliança? É um pacto, é o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você volta à casa do Pai. Amém? Onde? Olha agora, por um Espírito somos batizados na casa do Pai. O que é a casa do Pai? O corpo de Cristo, é o coração de Cristo. O que é o coração de Cristo? A natureza divina de Deus, para onde estamos voltando. Amém? E o que é a natureza divina de Deus? Um corpo teofânico. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitos já estão lá, em Cristo, morando lá, já voltaram à casa do Pai. Cada cristão que morre aqui, que foi batizado com o Espírito Santo, volta à casa do Pai. Amém? Amém. Muitos já estão lá, a natureza. Por quê? Por um Espírito, pelo Espírito Santo, voltamos a morar aonde? Em Cristo, a casa do Pai. Irei vos preparar um lugar, e se eu for, voltarei para vós mesmo, e levarei comigo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém? No meu coração há muitas teofanias. Porque se você está em Cristo, você mora na casa do Pai. Os irmãos estão acompanhando? Se você tem teofania, você mora na casa do Pai. Tá certo? Porque na casa do Pai há muitas moradas celestiais eternas, não feitas por mãos, mas pela palavra falada de Deus. Cristo Jesus é a morada. Vamos mais um pouquinho. Cristo Jesus é a morada, a casa do Pai, a natureza divina. É para onde nós estamos voltando, de volta à natureza divina. Efésios, o mistério de sua vontade. Efésios 1. Não vou ler na Bíblia para nós ganharmos tempo, tá? O mistério de sua vontade, tornar a congregar em Cristo, tornar a morar em Cristo, tornar a congregar em Cristo, a morada do Pai. Todas as coisas vai para dentro de Cristo, tudo vai ser derramado dentro de Cristo, a morada do Pai. Jesus é o coração do Pai. Quem mora no coração? No coração está a alma. Quem mora na alma do Pai? Jesus era a alma, a casa do Pai. Mais um pouquinho, o que é a alma? A natureza do Espírito. O que é a alma? A natureza do Espírito. Então Jesus era a natureza divina do Pai e Espírito. O corpo Jesus, no corpo Jesus habitava corporalmente o Pai. A casa do Pai é Jesus. Tudo o que Deus era veio morar, habitar dentro de Cristo. Então Cristo é a nossa morada junto com o Pai. Na casa de meu Pai, em Cristo, há muitas moradas celestiais. Você tem uma morada lá? Em Cristo? Eu tenho. Como que você prova? Porque eu creio na palavra do dia. A palavra do dia me deu moradia. Olha como é que combina. A palavra de Deus me deu moradia. A palavra de Deus do dia me trouxe de volta à casa do Pai. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas celestiais. Você não está feliz? Nós não somos sem tetos. Nós podemos não ter muita coisa aqui nessa terra, mas na casa do Pai nós temos mansão. Na casa do Pai nós temos edifícios eternos, tá certo? Jesus foi preparar o lugar para cada um de nós. Nós não dependemos desse barraco aqui não.
Se esse barraco cair, nós temos um. É bom que caia logo mesmo, viu? Porque se esse barraco aqui cair, eu tenho uma mansão celestial lá. E eu quero morar na mansão. Está certo? A ambição espiritual do crente, você tem que ser, não ambicioso nas coisas terrenas, não, porque vai acabar tudo. Não fique rebocando muito esse casebre, não, que não adianta, está caindo tudo. Está caindo o reboque, está caindo o dente, está caindo a cobertura, o cabelo, está desmontando tudo. Não tem reforma que ajude esse corpo. Você vê as pessoas tentando reformar essa casinha velha aqui? E faz exercício, e passa produto na cara, e se embeleza, irmão, por dentro está caindo tudo, por dentro está deteriorando de bicho, viu? Tudo quanto é tipo de bicho, está acabando. Não, mas eu tenho uma ambição de ter uma mansão, tá certo? Eu tenho uma mansão, por isso, se esse barraco cair, eu vou para uma mansão. Tá certo? Mas você só vai para a mansão se o barraco cair. Então o barraco tem que cair logo. Tá certo? De que você tem medo? Eu tenho medo do meu barraquinho cair. Ô irmão, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai você tem uma mansão. Há muitas moradas lá. Por que você está preocupado com esse casebre aqui? Com este corpo caído? Com esta casa caída? Nós temos uma mansão celestial na casa do Pai. Irmão, em Cristo eu tenho uma mansão, porque o meu Pai, Jesus, foi preparar um lugar para mim, tá certo? Por isso o profeta diz, quando você vai crendo aqui, à medida que você crê na palavra aqui, e você vai desenvolvendo a sua fé, você vai enviando tijolinho lá para cima, viu? Você vai mandando um caminhão de areia lá para cima. Cada vez que você crê na palavra, é um pouco de material que vai lá para cima, viu? Jesus está preparando para você. Por isso, se você não crê, não tem material lá não. Não é assim? Se não tiver material, a obra não sai, a casa não sai. Precisa de ter material. É assim que a casa sai logo. Tem muito crente que fica perdendo tempo na igreja. Creia na palavra, meu irmão, tome a fé, mande material celestial lá para cima. Jesus foi preparar, mas ele precisa da sua fé. É a sua fé que manda material para cima, material espiritual. Por isso o cristão não está preocupado com barraco, não está preocupado com essa favela que nós moramos. Nós moramos numa favela aqui, tá certo? Aqui, você olha a minha favela, eu moro numa favela. Os irmãos moram na favela comigo, desta carne, deste corpo terrestre. Mas nós, os favelados aqui, temos uma casa celestial lá. Nós somos ricos. Ninguém sabe, né? Eles olham para nós com desprezo. Olha onde esse povo congrega, olha o jeito deles, olha no que eles crêem. Mas eles não sabem que nós temos uma mansão lá em cima. Para onde estamos voltando? Mais um pouquinho. Para a casa do Pai, para a natureza divina. Onde está a natureza divina? Em Cristo. Em Jesus, a alma de Deus. Por isto a Bíblia diz, por um Espírito somos batizados, formando a casa do Pai. Olha aí, a casa do Pai acabou, filho. O sétimo anjo foi a última casa. A casa de meu pai há muitas moradas, a casa do Pai já foi formada. Um corpo de 7 eras é a casa do Pai. Se você não tem casa ali, você nunca terá. Fomos batizados formando um corpo, a casa do Pai, a natureza divina. Por um Espírito voltamos à casa do Pai. Somos batizados em Cristo. Quem? A casa do Pai, a morada celestial. Você tem uma morada celestial? Irmão, Cristo é a nossa habitação. Onde é a casa do Pai? A natureza divina. A natureza divina, o coração de Cristo. Não crês tu que estou no Pai, o Pai em mim? Na casa de meu Pai, no coração do meu Pai, ele está dizendo, na minha natureza, na minha alma, porque o Espírito é a natureza. A alma é a natureza do Espírito. Veja, na minha alma, Jesus está dizendo, na minha alma há muitas moradas, há muitos corpos, muitas teofanias, há muitos anjos,
celestiais morando lá. Muitos edifícios. Olha, mais um pouquinho. Irei vos preparar lugar também, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde Cristo está? Na casa do Pai. E aí, para onde a gente estamos indo? Para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos corpos, palavra. Olha, Paulo está lá com os seus. Paulo já está lá na morada dele. Os de Paulo já estão lá na morada dele. Eles já entraram nos edifícios que Deus construiu para os da primeira era. Columba já está lá. Columba já voltou com os seus para a casa do Pai. Tá certo? Paulo já mora na casa do Pai. Ele já foi, olha lá, redimido. Cristo preparou morada para Paulo na primeira era. Cristo preparou Paulo, a morada celestial de Paulo na primeira era. Ele já entrou na morada de Deus. Como? Paulo foi batizado em Cristo quando creu. Agora presta atenção, como que Paulo entrou na morada do Pai? Como que Paulo ganhou casa celestial lá na morada do Pai, na habitação do Pai? Quando Paulo pregou sua mensagem. Todos os que creram na mensagem de Paulo ganharam uma morada celestial, um corpo teofânico, mostrando que foi de lá que eles vieram. Cristo Jesus é a morada do Pai. Irineu mora lá já com os eleitos do dia, e poderíamos falar de todos os mensageiros aqui. Todos que tinham uma morada lá nos dias de Paulo voltaram para lá. Se você tinha morada lá, você vai voltar para lá, meu irmão. Agora, se você nunca teve morada no céu, você nunca voltará para lá. Tá certo? Você não tem casa, vai fazer o quê? Você não tem. Sabe por que nós vamos voltar para casa? Porque a casa era nossa. Deus deu para nós uma morada lá. Tá certo? O que Deus fez na cruz do Calvário? Pagou o preço da sua moradia eterna. O sangue de Cristo pagou a moradia de cada um de nós, uma casa lá nos céus. O corpo, sua morada. O corpo de Cristo é a nossa morada, o nosso abrigo. Também por crer na palavra, recebemos o Espírito Santo e voltamos à habitação, à casa do Pai. Por um Espírito somos batizados, entramos em Cristo, na morada do Pai. Voltamos à natureza divina, voltamos ao nosso lar celestial. Cristo, a morada do Pai. Olha, Paulo, Irineu, Martim, Columba, já voltaram para a casa do Pai. Voltaram para onde? Para dentro de Cristo, porque é isto que acontece, quando cada teofania aparece, é para dar moradia para cada eleito do dia. Quando você crê na mensagem do dia, você tem lá no céu uma moradia, amém? A natureza divina, Como entramos em Cristo? Como conseguimos morar, habitar na casa do Pai? Por um Espírito somos batizados de volta à casa do Pai. Cristo é a morada do Pai. Jesus Cristo é onde o Pai habita, mora no Filho Jesus Cristo. Em Jesus habitou o quê? A plenitude da divindade. Jesus, Deus morou em Cristo. E o que Cristo veio? Tornar a congregar todos novamente dentro da casa do Pai. Amém? Então, em Cristo, Deus derramou toda a sua alma. Jesus Cristo, nele habitou, morou a plenitude da divindade. O que é a divindade? A alma de Deus, a natureza de Deus, Cristo. Porque eu sou o que minha alma é. Tudo o que tenho e produzo vem da minha alma. Preste atenção. Este corpo é a alma em forma de corpo. Tá certo? Este corpo é a alma em forma de corpo. A alma de Deus, sua natureza, morou, habitou, se escondeu em Jesus Cristo.
foi onde o Pai morou e se escondeu. Agora eu vou deixar isso aqui para o próximo culto, tá bom? Presta atenção nesses últimos versos, essas últimas coisas que eu anotei aqui, ó. Jesus Cristo foi onde o Pai morou, ó, se escondeu. Jesus, presta atenção, Jesus é o lugar secreto da morada do Pai, é a habitação do Deus o Pai. Amém? Guarde essas palavras e nós vamos continuar amanhã, tá bom? Eu acho que nós conseguimos amanhã acabar, tá bom? Eu acho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta noite e saber que temos uma morada na casa do Pai. Saber, Pai, que o Senhor preparou um lugar para cada um de nós, Pai, para que quando nós saíssemos desse casebre espiritual aqui, Pai, fôssemos para uma morada celestial, uma mansão, Pai, tão linda lá no céu, Pai, de onde nunca mais nós sairemos, Pai. Quando o Senhor nos levar de volta à casa do Pai, nós moraremos lá eternamente, Pai. Nunca mais sairemos da casa do Pai. Obrigado por cada irmão aqui, Pai, que tem uma morada lá, Pai. Nós faremos parte daquela cidade tão linda e maravilhosa, cheias de edifícios, de casas e mansões formosas, eternas no céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém.